Aleluia. Queridos, você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Quero trazer uma breve palavra para nós orarmos, amém? Estou feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, tá bom? 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. Encontraram, amados? Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Sente-se, meus amados irmãos, por gentileza. Queridos, nós estamos falando sobre Kairós, discernindo os tempos proféticos, e hoje a parte 4, parte 5, e temos visto, queridos, que aqueles que andam com Deus, tem a sua mente renovada pelo Espírito, eles estão numa nova dimensão, no eterno. Enquanto aqui na terra as pessoas estão vendo dificuldade, eu e você estamos vendo as promessas, estamos vendo as possibilidades. Aquele que anda com Deus, ele pensa diferente. Aquele que anda com Deus, ele vê diferente. O Kairós é o tempo profético de Deus, a eternidade. É o está consumado. Lá na cruz Jesus já curou todo mundo, ainda que teu corpo ainda esteja doente, mas Jesus já te curou, proveu tudo, né, irmãos? E nós vemos então que discernir é uma coisa para pessoa sábia, que tem o Espírito Santo. Irmãos, coisa mais linda, irmãos, tanta gente enganada pelo diabo, tanta gente cegada pelas trevas, dentro e fora da igreja. E pessoas que andam com Deus, têm intimidade com Deus, e alcançam a sabedoria para discernir a vontade de Deus. Olha aqui, era uma menina. Pode dizer, apenas uma criança. Não, irmãos, Jesus com 12 anos estava pregando o Evangelho e dando lição nos religiosos. Nós vemos que em todas as idades, irmãos, você pode ser cheio do Espírito Santo, desde criança até idoso. E não há desculpa para a idade, ou muito novo, ou muito idoso. Aqui era apenas uma menina, e foi levada cativa. Olha, você é tirada da tua casa, tua família, levada como escrava numa casa, e você continua tendo sabedoria de Deus. Olha, isso é um exemplo, irmãos. Você é levado por uma nação, e você não é influenciado por ela, mas você influencia ela. Assim como Daniel na Babilônia não se contaminou, mas foi através da vida dele que aquele povo foi impactado. José no Egito, o Egito não entrou nele não. José lá no Egito, ele trouxe a palavra de Deus e impactou aquela nação. Pessoas que são realmente de Deus, não tem uma vida secular e uma vida religiosa, né? Sou aqui um, lá fora sou outro. Não, irmãos. Essa moça estava fora da sua casa, fora da sua nação, e mesmo assim, cria em Deus, o Deus de Israel. E ela diz assim, olha, ela viu que o homem estava leproso, irmãos, ela se importou. Podia dizer, está leproso, que morra, ele me pegou de escrava, né? Não. Ela se compadeceu e disse, quem dera se esse meu patrão fosse para Israel. Se ele fosse para Israel, chegasse lá, ele seria curado. Vamos continuar a leitura, se você puder. Está no 2 Reis capítulo 5, versículo 2, né? Essa menina, ela disse no versículo 3, ela disse à sua senhora, como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela está numa nação longe, ela está ali como escrava, mas ela ainda evangeliza, irmãos. Ela ainda é um sal da terra e luz do mundo. Ela ainda tem fé e ela ainda tem a capacidade de ajudar outras pessoas. Sempre há uma oportunidade de ajudar pessoas. Nós falamos aqui na vez passada que Jesus, naquele momento que vieram prendê-lo, e que Pedro cortou a orelha de um, Jesus ainda foi lá e curou a orelha do outro. Irmãos, não há tempo ruim. Todo tempo é tempo de milagres.
Todo tempo é tempo de fazer o bem. Todo tempo é tempo de dizer que Jesus te cura, Jesus te ama, Jesus prospera. Todo tempo, irmão. Não importa a situação, não importa se a pessoa vai ouvir ou não vai ouvir, Deus conta conosco. E essa moça, irmão, essa menina disse para a patroa: se Naamã for lá na minha terra e orarem por ele, ele vai ser curado da lepra. Veja só, no versículo 4, Naamã contou ao rei. Então o que a menina falou com a esposa falou com Naamã, Naamã foi lá no rei, irmãos. Olha, impactou tudo, a nação inteira, porque esse homem era um oficial famoso, grande, mas era leproso. E ele chega no rei e fala: rei, olha, eu estou indo para Israel. Ele fala para o rei da Síria. Ele diz no versículo 5: então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Irmãos, aqui que está o problema daquele que é carnal. Aquele que é carnal, ele inventa, irmão, aquilo que Deus não mandou. Que você não venha me inventar o que Deus não mandou, irmão. A menina falou: vai lá e o profeta vai orar. Agora o rei da Síria falou assim: eu vou mandar carta para o rei de Israel. Ela não falou nada de falar com o rei, ela falou para falar com o profeta. Agora imagine, irmão, complicar tudo. Agora ela pega e começa a inventar uma história aqui. Toda a cúpula dos reis aqui manda uma carta. Nós podemos ver aqui que Naamã partiu levando 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: com essa carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei cure da lepra. Meu Deus, a menina falou: vai lá, o profeta vai orar, você vai ser curado. Agora ele pega ouro e manda lá no rei, escreve uma carta: cure o meu servo. Mas o rei não vai curar ninguém, irmãos. Aqui complica tudo. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Porque este homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu soube, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe essa mensagem: porque o rei ficou tão aflito, mande Naamã vir a mim, e saberá que há profeta verdadeiro em Israel. Há pessoas, irmãos, que não podem fazer nada pelas outras. Há pessoas que são famosas, ricas, importantes, mas tudo que pode fazer é reclamar. Mas há profeta em Israel. O Senhor nos chama, todos nós, reis e sacerdotes, irmãos. Olha, eu e você somos chamados a ser esse canal de bênção, a discernir que Deus conta comigo e com você. Quantas vezes nós pensamos, irmãos, na aflição, na luta do outro, não intercedemos, não evangelizamos, não impomos as mãos, não visitamos. E aqui nós vemos que a menina disse: vá lá, você vai receber uma oração do profeta e você vai ser curado. Eu te digo, queridos, se uma pessoa chegar até você, ela vai saber quem é o seu Deus? Ou você vai dizer: vai lá e fala com o pastor? Eu conheço um pastor lá que vai orar. Irmão, não é o pastor que vai orar. Se cada um de nós, irmãos, você veja, se nós não temos fé para o menor, nós não temos fé para o maior, sabe? A Bíblia diz assim: quem crer em mim fará esses sinais: curarão enfermos, expulsarão demônios. Se colocar a mão sobre uma pessoa, ela ficar cheia de Espírito Santo e falar novas línguas. Agora veja, se eu não tenho fé para curar enfermos, eu também não sou salvo. Eu sou incrédulo. A graça diz assim: somos salvos pela graça através da fé. Uma pessoa que diz assim: vai lá e fala com o pastor vai orar, você vai ser curado. Então você também não é salvo, porque aquele que não ora pelos enfermos, os enfermos não são curados, não expulsa demônio, também não é salvo. Se não tem fé para as coisas menores, como é que vai ter fé para as coisas maiores? Queridos, você entende que o Senhor nos chama, isto é um privilégio sim, mas isso é uma responsabilidade. Nós não vamos gerar aqui um monte de gatinhos assustados, irmão. Gente que vem na igreja fazer campanha, buscar bênção. Vim aqui, pastor, estou tão desanimado, se não vier uma profecia, eu vou desviar. Pastor, eu estou aqui na igreja, eu estou quase desanimando, se não tiver uma... Irmão, a gente não está aqui
criando morno, gerando crente que fica correndo atrás de pastores. E claro, é uma bênção? É uma bênção. Pastor Daniel, uma bênção? É uma bênção. Mas cada um de nós aqui somos uma bênção, irmãos. Cada um de nós aqui devemos atentar e acordar que o Espírito Santo não vai habitar em pastores, o Espírito Santo vai habitar em todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo não vai habitar em nós em vão. O Espírito Santo não vai habitar em nós, irmãos, à toa. Irmãos, nós vamos responder pelo que temos feito com o Espírito Santo na nossa vida. Um dia nós vamos dobrar o joelho diante do Senhor, daremos conta das nossas obras, não para salvação, porque não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça através da fé, mas fomos salvos para as boas obras. E eu penso, irmão, que safra de cristãos hoje em dia, em muitas igrejas, que se o pastor morrer, a igreja fecha, porque os membros não têm a percepção do corpo, do Espírito, de que todos nós aqui somos corpo de Cristo, fomos chamados para morrer por Cristo, irmão. A igreja primitiva, eles morriam por Jesus, eles viviam para o Senhor, eles não iam no culto para buscar uma bênção ou para se sentir bem, eles iam no culto para serem treinados a morrer por Cristo. E hoje, irmãos, muitas igrejas adulam o pecador, cuidam para que ele não desvia, e fica ali gerando, irmão, morno, fica ali gerando carnal, adulando a carne dos outros. Irmãos, eu louvo a Deus por essa igreja, pela vida do pastor Ricardo que prega a palavra, os irmãos estão aqui. Nós não estamos aqui para agradar nem a minha carne, nem a carne de ninguém, irmãos. Onde já se viu o dia que nós todos chegarmos diante do Senhor e respondermos, irmãos, pelas pessoas que temos pregado. A Bíblia diz que os pastores darão conta das ovelhas que ele tem ensinado. As ovelhas que ele tem ensinado, que tipo de alimento, que tipo de mensagem ele vai responder diante de Deus. E agora nós vemos, irmãos, que uma menina aqui, nem tinha o Espírito Santo no Antigo Testamento. Uma menina que, era apenas uma israelita da antiga aliança. Ela fala: se você for lá e o profeta orar por você, você vai ser curado. Olha a fé dessa menina, irmãos. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim como esse rei, rasgando a roupa e dizendo: eu não posso fazer nada. E agora, que desespero. Queridos, Eliseu disse: olha, manda ele vir aqui, eu vou orar por ele, ele vai ver quem é o meu Deus. Queridos, o mundo não quer saber de teologia apenas, de pregação apenas. Paulo disse que o evangelho não consiste em palavras, mas em poder. Amém, irmãos? Aquele que vir a mim e a você, se tiver depressivo, você pôr a mão, não acontecer nada na vida dele, o problema não está na vida dele. Porque Deus nos ungiu para quê? Se alguém vier até mim, até você, irmão, se eu vou me matar, isso é que pena, né? Se você não puder arrancar dele aquele mal, você está em débito diante de Deus, porque Deus não nos ungiu à toa, amém, amados? Eles, esses sinais seguirão os que creem. Eu te digo, uma pergunta bem, você crê? Esses sinais seguirão os que creem. Você crê? Cadê os sinais? Você tem visto pessoas sendo curadas através da sua oração? Demônios serem expulsos através da sua oração? Pessoas que você tem colocado a mão e elas têm sido cheias do Espírito Santo e falado em línguas do céu? Irmão, a Bíblia diz: os sinais seguirão os que creem. Nós somos salvos pela graça através da fé. A evidência da fé é o fruto. A fé sem obras é morta. A evidência que eu creio é que vai acontecer isso aqui. Se isso não acontecer na minha vida e na sua vida, abre os olhos. Se você diz: eu sou evangélico, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou membro de carteirinha, algumas pessoas estão vindo aqui na internet, mas se não, esses sinais não acontecem na sua vida, você não é salvo, porque você não tem evidência, a tua fé não tem fruto, Deus não tem selado e confirmado nada. Aí está.
Irmãos, muitos cristãos usam aquele texto assim: Senhor, muitos naquele dia dirão: Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus dirá assim: eu não te conheço, aparta de mim você que cometeu iniquidade. Irmão, se pessoa que está expulsando demônio, curando enfermo, já vai ser rejeitado, imagine aquele que nem está fazendo isso. É menos qualificado do que o desqualificado. Muitas igrejas tradicionais, eles usam esse versículo, pastor Daniel, para explicar: está vendo como deve expulsar demônio? Está vendo como Deus está falando que não conhece tais? O Senhor diz: você está fazendo esses sinais, mas você tem iniquidade no seu coração, você não tem caráter. Aí Deus está falando: caráter é mais importante que dons, mas os dons são importantes. Porque adianta você ter caráter e chorar pela pessoa e não fazer nada por ela. Nós temos que ter o caráter de Cristo, o poder e a sabedoria de Cristo, amém, amados? Nada deficiente. Agora eu te digo, irmãos, Deus dá certos sinais confirmatórios, que era com o profeta. Não é assim que Deus mostra, irmão? Deus mostra que é conosco, não é, irmão? A Bíblia diz: nisto eu sei que o Senhor é comigo, os meus inimigos retrocederão quando eu orar. Nisto eu sei que o Senhor é comigo, os meus inimigos retrocederão quando eu orar. Irmãos, Deus dá sinais para comprovar a nossa fé, para que a gente não passe pela vida aqui, enganado, e chega naquele dia o Senhor diz: eu não te conheço. Porque, irmãos, é melhor nós acordarmos lá de cá, é melhor nos acordarmos aqui agora. Por que eu estou dizendo isto? Quando estamos falando de Kairos, discernindo os tempos proféticos, porque a igreja do Senhor que vai subir é uma igreja sem mácula nem ruga, uma igreja espiritual, uma igreja que tem obras, que tem fruto. É uma igreja gloriosa, e você faz parte dessa igreja gloriosa, irmãos. Precisamos despertar e dizer assim, como disse Eliseu. Pegou a capa de Elias e falou assim, né, missionário Daniel? Aonde está o Deus de Elias? Quantas pessoas que dizem: cadê o Deus de Paulo, de Pedro e João? Irmãos, Jesus Cristo não mudou, Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas vemos na igreja de Atos dos Apóstolos que eles pegavam firme. Era oração, era jejum, era rosto no pó. E hoje é o que, irmão? É internet, é televisão, é fofoca. Irmão, estamos vendo que o Senhor está às portas, e quando Ele voltar, tanto as virgens prudentes como as nécias estarão dormindo, a Bíblia diz. Só que as virgens prudentes ainda estarão com as vestes limpas e azeite transbordando. Agora imagine se Jesus vem, irmãos, e nós descobrimos que o nosso cristianismo, a nossa vida com Deus, não nos trouxe salvação eterna. Que adiantou frequentar, ir para a igreja, ter Bíblia, batizar nas águas, ofertar, se naquele dia o Senhor disser para mim ou para você: eu não te conheço? Irmão, que tragédia! O que pode se comparar com a vida eterna? O que pode se comparar, irmãos, com escapar do inferno para sempre? E a Bíblia diz o que, irmão? Que os mornos o Senhor vai o quê? Vai ter dó no final, né? Vai alisar assim, dizer: ninguém está vendo aí? Entra correndo aqui. Pronto, fechou. Irmão, Deus não brinca, não, irmão. Deus não barateia. Carne e sangue não herdará o reino dos céus. Eu estou dizendo isso para você e para alguns irmãos que estão ouvindo pela internet. Que tipo de cristãos somos nós, irmãos? Cristãos da igreja primitiva morriam por Cristo, mas havia virtude, eles glorificavam a Deus nas provas. Hoje o cristão passa a luta e fala: não vou mais para a igreja. Cristão, alguém olha atravessado para ele e fala: o irmão está me perseguindo, não vou mais para a igreja. Que vergonha, irmãos, deixar a igreja por causa de pessoas. Nós não estamos aqui por causa de pessoas, nós estamos aqui porque Jesus nos comprou com o seu sangue. Nós temos um compromisso de santificação pela palavra. E ai de nós, irmãos, se negligenciarmos tão grande salvação. Hoje vemos uma safra de crentes mimados, melindrosos, uma safra de crente que não sabe o que é compromisso com santificação, não tem renúncia, não tem perdão, não tem misericórdia, não tem leitura bíblica. Oh, meus irmãos,
a Bíblia diz que se nós não tomarmos as armaduras do Espírito, nós não herdaremos o reino dos céus. Pega por gentileza, amados, João capítulo 9, pega por favor tua Bíblia. Que eu e você possamos nessa noite não estar culpados. Eu não quero gerar culpa em você nem em mim, mas uma reflexão sincera, irmãos, de que o Senhor disse: sinais seguirão os que creem. Ele disse, não disse? E se não tiver sinais, isso mostra o que, irmão? Que a nossa fé não está com nada, que a nossa fé é uma fé religiosa, farisaica, que a nossa fé é uma fé que não salva, que é uma fé morta, que é uma fé fria, congelada, paralisada. Eu te digo, irmão, você que está ouvindo essa mensagem, se nesse mês, depois que você ouvir essa mensagem, eu vou orar por você, hein? Eu vou orar por você, amém? Eu vou unir minha fé com a tua, amém? Mas se nesse mês, irmão, você está ouvindo essa mensagem, ninguém for curado para tuas orações, ninguém for liberto de opressão demoníaca, e você pôr a mão e ninguém for cheio do Espírito Santo, começa a perceber que você não está salvo, não. Começa a perceber que algo muito grave está acontecendo na sua vida, porque sem essas coisas, certamente não há evidência, não há fruto, não há fé. O espírito do erro está agindo, o espírito do engano está agindo. Irmão, nós vemos cristãos, melhor, crentes, que não fazem diferença nenhuma no seu ambiente de trabalho. Até se disser que não é crente é um favor, porque dá mau testemunho, é pior, é mais relaxado, é mais atrasado, é mais encrenqueiro, é mais safado do que os ímpios. Então é uma safra de gente, irmão, que blasfema o Evangelho. Onde devia estar o que, irmão? Glorificando a Deus, não é? Nós devíamos ser conhecidos pelos sinais. Paulo diz em Romanos 15:19: por força de milagres, sinais e prodígios, eu tenho ganhado vidas com a pregação do Evangelho. Irmão, você pode contar com os sinais? Pode. Esses sinais seguirão se creem? Seguirão. Esses sinais só não seguirão quem, pastor Reclávio? Os incrédulos, os religiosos, os mornos e os comprometidos com o pecado. Onde não há sinal, não há fé. Onde não há fé, não há salvação. João 9, 2 e 3. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Enquanto a religião está falando o defeito do outro, criticando o outro, apontando o defeito do outro, Jesus diz assim: eu vou orar e ele vai ser curado agora. Por que ele nasceu cego, irmã Shirley? Porque ele pecou? Ué, como é que ele pecou se ele nasceu cego? Então dentro da barriga da mãe, acho que ele deu um chute lá, ele pecou, ele gritou lá dentro da barriga, pecou, porque se ele já nasceu cego, ele pecou dentro da barriga da mãe. Olha a doideira da pergunta. Esse homem pecou ou foi o pai dele? É maldição hereditária. Jesus falou: vocês estão olhando para o problema, eu sou o canal de bênção e de solução. Se eu orar, ele vai enxergar. Você pode dizer isso, irmão? Se eu orar, a vista dele vai desembaçar? Se eu orar, este mal vai sair? Porque o Jesus que está em mim não é fraco. O Jesus que está em mim, ele não perde. Irmãos, sempre, todas as vezes, sem exceção. Preste atenção nessa palavra, ó. Sempre, todas as vezes e sem exceção. Vamos ver um exemplo, pastor Reclame, que tivesse uma fila de 1.500 pessoas, e Jesus estivesse orando por 1.500 pessoas. Não ia falhar uma. Não ia falhar uma. Sempre, todas as vezes, sem exceção. Se ele orasse por 4, 5, 6, 8 horas, Shirley, não ia falhar um. Ah, esse aqui não deu, pula aqui, vamos para o próximo. Não ia falhar um, irmãos. E Jesus diz em João 14, 12, e que ele diz lá, pastor? Quem crer, aí nós estamos falando o quê? João 14, 12, quem crer fará as mesmas obras e maiores, não falou? E ele falou, nós somos salvos através do crer, não diz? Ó, o que ele está falando a mesma coisa, irmão? Quem crer falará línguas, expulsará demônios, curará enfermos. Quem crer fará as mesmas obras e obras maiores. E ele diz, irmão,
Jesus orava, não falhava. E o mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo está na minha vida e na sua vida. Vamos despertar, irmão? Jesus não veio como uma luz para colocar embaixo do tapete. A luz que está em nós é para que as boas obras aconteçam e o Pai seja glorificado. Se não acontecer milagres aonde você trabalha, se ninguém vê Jesus na sua vida, se nada acontece na sua vida, é porque você não é cristão. Porque é impossível uma luz nas trevas e ninguém vê essa luz. É impossível você ter Jesus e não acontecer nada, né, pastor Daniel? Quanta experiência o senhor tem com Deus, não é verdade? Todos nós estamos aqui, temos experiência para contar, eu não é? Mas elas podem acontecer mais. Nós temos que ter, irmãos, porque a fé, diz Hebreus, é expectativa. Ou seja, você vai trabalhar, ganhar o seu pão, vai. Você vai vender, vai comprar, mas em primeiro lugar você é um missionário. A expectativa, hoje vai acontecer milagres. Porque se não acontecer milagres, alguma coisa está muito errada. Porque a Bíblia diz: o que pede, recebe. O que busca, encontra. Olha, amados, o que diz, por gentileza, Hebreus 6,5, para nós orarmos. Quero que essa palavra traga reflexão no nosso coração. Palavra traga reflexão. Que tipo de cristão sou eu? Que tipo de luz sou eu? Que tipo de influência sou eu? Que tipo de poder está na minha vida? Se a sombra de Pedro curava, se os lenços de Paulo faziam o demônio sair correndo, nosso lenço só faz o irmão sair correndo, né? Eita! Hebreus 6,5. Que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. A Bíblia fala que nós já experimentamos os poderes do século vindouro. Sabe o que significa isso? Vamos dar um exemplo, irmão. Patrícia, se você viajasse no tempo 200 anos, 1700 e pouco, com a sabedoria que você tem agora, você ia falar: mas gente, vocês estão atrasados, gente, espera aí. Você ia ser tão revolucionária, porque você estaria tão à frente, você daria cada informação, cada dica, porque você está séculos adiante. A Bíblia diz que nós espiritualmente já experimentamos séculos vindouros da eternidade, já estamos no Kairos. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus está em mim e você, 1 Coríntios 1,30. Agora imagine o impacto que José teve na Babilônia, no Egito, o impacto que Daniel teve. Irmão, se nós não impactar as pessoas, que sabedoria, que espírito é esse? Espírito de porco. Porque o Espírito de Deus, ele impacta. Nós temos os poderes dos séculos vindouros. Nós temos o poder que tirou Jesus do túmulo. Nós temos a sabedoria para ter resposta para tudo e solução para tudo. Irmão, o Espírito que vai habitar em nós é o Espírito onipotente, onisciente, onipresente. O Espírito que está em nós, irmão, está preparado. Nós já experimentamos os poderes dos séculos vindouros. Há em nós, irmãos, uma eficácia tão grande. Você imagina, irmão, fica pensando, Deus vai falar uma palavra, e aquelas pessoas que morreram há 5.000 anos, que só tem pó no fundo do mar, Deus vai pegar aquele pó e vai fazer um corpo glorificado para subir no arrebatamento. Olha o poder de Deus. O que Ele pode fazer com uma pessoa enferma, irmão, se nós orarmos? O que é impossível para Deus? Queridos, nós estamos aqui para impactar, para maravilhar este mundo. Nosso Deus é grande. Em 1 Pedro 2,9 diz uma coisa: que Deus nos ungiu para revelar as grandezas de Deus. Deus nos ungiu para revelar as grandezas de Deus. 1 Pedro 2,9. Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Deus falou por quê. Sabe por que você não vai entrar, Moisés? Porque você não engrandeceu o meu nome. Você passou um Deus irado, você bateu na rocha, você não santificou o meu nome. Sabe no Pai Nosso que nós oramos assim: santificado seja o teu nome? Sabe o que é santificar o nome do Senhor? É revelar a glória dele e impactar as pessoas. Sabe por que Moisés não entrou? Porque ele não revelou a glória de Deus, porque ele não revelou o caráter amoroso de Deus. Ele falhou em revelar Deus, ele não soube passar Deus. Eu te digo, lá no colégio,
lá na rua, no teu trabalho, será que nós temos passado Deus que as pessoas têm notado? Eu vejo em você a presença de Deus. Como disseram para Isaac, nós vemos que Deus é contigo. Afundava um poço dele, Deus abria outro. Afundava um poço dele, entulhava, ele abria outro. Aí nós vemos que Deus é contigo. A bênção de Deus está contigo. Tudo que você faz prospera. Aquele familiar ímpio, aquele familiar que não crê em Deus, irmão, como é que ele vai ver? Porque Deus é contigo e tudo que você fizer prosperará. O teu sucesso vai mostrar para eles que o teu Deus é grande. Deus há de ser engrandecido, irmãos, porque se ele não for engrandecido, ele está sendo blasfemado. Porque o mundo olha para nós e nos vê como coitadinhos, como tolos, mas eles nos verão como todo o Egito viu José, como canal de bênção. Que nessa noite nós possamos nos levantar e dizer: Deus, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, porque o Senhor tem dito que eu ia ser canal de bênção, de milagres, de sabedoria, de sinais, e o mundo tem olhado para nós. Pode o mundo, como diz aquele cântico, pode o mundo envolto em trevas, em densas trevas, pode o mundo ver Cristo em nós? Às vezes o que eles veem em nós, fanatismo, mau testemunho, né? Mas eu creio que isso vai mudar, irmão. Vai mudar, porque a terra que embebe água, se produzir espinho, perto está da maldição. Ninguém coloca uma semente à toa, ela espera retorno. Deus investiu em nós e Ele espera algo de nós. O mundo espera algo de nós. O mundo inteiro, irmãos, aguarda ardentemente a manifestação da glória de Deus nos filhos de Deus. As pessoas estão para um lado e para o outro, desesperadas, desenganadas, e elas não sabem que na tua mão, raios brilhantes saem da tua mão, ali está o esconderijo da força do Senhor. Desperta, levanta-te, resplandece, porque a luz do Senhor vem brilhando sobre a sua vida. Não é do sul, não é do norte, não é do pastor ungido lá do Canadá. Da onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor que está em mim e em você, mais perto que a sua boca e a sua expressão. Honra a Deus acreditando que Ele está na tua vida. Honra a Deus, fala como quem tem Deus, ora como quem tem Deus, impõe a mão, irmãos. Quem crê que Deus cura, impõe a mão, não é? Por que a gente não impõe a mão? Porque a gente não crê que Deus vai curar. Porque se você crê que Deus está na tua vida e que Ele disse que vai confirmar, você vai impor as mãos, é ou não é? Que Deus te abençoe. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Obrigado, missionário Daniel. Aleluia. Queridos, você que